Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao E-Investidor Convida desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do E-Investidor. Ao meu lado hoje o economista Fernando Urich, da Liberta Investimentos. Fernando, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no E-Investidor do Estadão. Muito bom ter você com a gente para falar de um tema super especial, né? Como vamos sair da crise, dessa pós-pandemia, a economia que já está bem prejudicada nesses tempos. A gente vai conversar com você que está nos assistindo. Deixe sua pergunta, mande sua dúvida para a gente debater aqui com o Fernando. A sua participação é sempre especial. Nos siga também em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, obviamente. E deixe, obviamente, agora a sua dúvida para o Fernando debater com a gente. Fernando, eu já quero começar perguntando para você quais são os pontos iniciais aí para a gente debater esse pós-pandemia. Pois acho que, como você falou, acho que a pergunta inicial, né, como vamos sair desta crise, eu acho que são dois pontos. É como vamos sair e quando vamos sair, né? A gente conversava antes de entrar no ar que, nesse momento, ainda há muita incerteza. Há incerteza sobre a evolução da pandemia, a gente está aprendendo sobre essa doença, sobre o comportamento do vírus e como ele está evoluindo nas diversas cidades e estados brasileiros. E a gente também está entendendo como os governos vão reagir à doença. Então, há incerteza por conta do próprio vírus e há incerteza por conta de como governos, municipalidades também vão tratar as medidas de contenção, de isolamento, de restrição de atividade, de circulação das pessoas. Então, realmente é muito difícil a gente até traçar cenários, porque essa incerteza ela ainda é muito, muito elevada. E um cenário só pode ser traçado se você tiver, né, uma projeção de alguma coisa. A gente não tem hoje em dia, né? A gente estava até conversando que aqui em São Paulo, 10 de maio era uma data prevista para a reabertura, mas provavelmente com os casos em ascensão ainda, a gente não deve ter essa liberação, não. Pois por isso que a gente precisa seguir acompanhando a evolução dos números, ver como está progredindo em questão de número de casos, de internação, número de óbitos, e que isso também há uma demora na confirmação dos óbitos, né, ou na divulgação dos óbitos confirmados, e a gente não consegue ainda saber traçar o cenário. Bom, chegamos já no pico da pandemia ou ainda não? Já começamos a ver a curva declinando, indo para o fim da pandemia ou ainda não? A gente vê várias estimativas, e dos mais, talvez, otimistas, como foi o deputado Osmar Terra, que dizia que já estávamos no pico e que agora estamos indo em direção ao fim da pandemia. Ou outros que não, parece que nos últimos 2 dias ainda não chegamos no pico, estamos chegando próximo do pico. Então, por conta disso, que o monitoramento ele ainda é necessário para que a gente consiga ver, depois da pandemia, o que a gente consegue, depois de passada todo esse cenário de contaminação das pessoas, como a gente vai sair disso. O que parece ser certo é que algum nível de restrição, algum nível de mudança, a gente vai ver mesmo no pós-pandemia. Ou seja, o mundo que nós vivíamos em fevereiro ou em janeiro aqui no Brasil, ele não volta tão cedo. Tem gente que diz que ele não volta jamais. Eu acho que isso ainda é um exagero. Acho que depois que a gente tiver vacinas e tratamentos mais comprovados. Hoje teve a notícia do Remdesivir, que parece que está tendo um bom resultado no tratamento. Quando a gente tiver essas questões mais bem resolvidas, eu acho que a gente vai poder aí voltar a uma normalidade. Mas eu não acredito que isso aconteça em menos de 6 meses, sabe? Ter uma normalidade. É isso, todas as notícias também das evoluções de medicamentos, ou a própria vacina que está sendo prometida aí para o começo de 2021, ela indica que a gente vai ter talvez ondas, né, de volta ao trabalho, à vida normal, né? Exato. E aí, com essa perspectiva, né, e vendo o que já está acontecendo em países, na própria China, na Europa, nos Estados Unidos, a gente consegue fazer um paralelo com o Brasil, do que esperar para o Brasil? Eu acho que o que a gente pode esperar, primeiro, há alguns setores que serão certamente mais impactados que outros. E são aqueles óbvios, serviços,
a gente está vendo é restaurante, tudo que é atividade econômica que lide com o público ou que dependa de circulação de pessoas, essas atividades vão sofrer, vão precisar se readaptar, se reajustar, mudar sua forma de atuar com o público, de vender seus serviços. Isso é inevitável. E por conta disso, o mundo vai passar, e o Brasil também, por um processo de reprecificação de muita coisa. Talvez alguns serviços fiquem mais caros, por exemplo, um restaurante que vai agora, onde tinha uma densidade de pessoas que pudessem ser atendidas, agora vai ser reduzida em 1/3, talvez mais, talvez não vai poder ter o mesmo giro de mesas que tinha anteriormente, não apenas pelo espaço, mas até por precaução adicional. Como é que isso vai repercutir até no preço de um restaurante, de uma refeição, almoço, jantar, do que era comparado ao que era há 2, 3 meses? Isso é apenas um exemplo de um setor que certamente veremos impactos, e como esse terão outros. Viagens aéreas, então as empresas de linhas aéreas, turismo, hotéis, isso certamente vai ter um impacto assim, que vai perdurar por mais tempo. A gente viu a Argentina, que nessa semana anunciou restrição de qualquer tipo de voo, então acabou com os voos por 4 meses. Só vão poder voar a partir de 1º de setembro, acho que acaba na próxima semana, e aí só a partir de 1º de setembro. Imagina o impacto que isso não pode ter em várias outras atividades da economia. Então, esse cenário que isso é o que a gente pode traçar como certeza. Alguns setores serão muito impactados, e esse processo de reprecificação, ele vai durar algum tempo também. E é interessante você falar, Fernando, sobre os restaurantes, né? Que é um mercado que deve ser altamente impactado. Alguns não vão sobreviver, obviamente, a esse período, e esse distanciamento de mesa, né? Quem não conhece um pouquinho, acho que 70, 80 centímetros é o distanciamento de mesa hoje em dia para ocupar bem esse espaço, né, dos restaurantes, né? E se você tiver uma restrição de circulação e tiver que aumentar, obviamente, esse espaçamento, diminuir a quantidade de mesas, o dono do restaurante precisa aumentar o preço para que ele faça, né, para que ele consiga girar ali o negócio dele, né? Então exatamente. É uma consequência que as pessoas não estão fazendo conta, mas pode acontecer com certeza, né? E aí eles vão precisar também, citando novamente o setor de restaurantes, os empreendedores vão precisar ser criativos, vão precisar, por exemplo, já reorientar a sua empresa. Por exemplo, o restaurante hoje tem muitos que fecharam as portas para clientes, mas aumentaram e muito o volume de entregas. Então, quase que da noite para o dia, o pessoal se deu conta, opa, não posso ficar sem produzir, mas vamos reorientar a nossa força de trabalho e vamos focar em teleentregas, porque isso está funcionando ainda. Então, assim como o restaurante, outros setores vão precisar passar por essa reorientação do foco, dos produtos. Alguns serviços vão mudar e outros vão simplesmente acabar. E por isso que a gente falava antes, a incerteza permanece, porque como a gente vai estar daqui 6 meses, o vírus vai ter acabado por completo, a gente vai entrar no inverno agora no Brasil. Especialmente aqui no sul, onde eu estou, em Porto Alegre, o inverno é muito mais rígido, muito mais rigoroso por aqui. E é justamente nessa época onde os casos de pneumonia, de gripe comum, aumentam muito. Será que a nossa primeira onda pode ser muito pequena e pouco forte, mas a segunda do inverno pode ser maior? E como é que isso vai repercutir? É complicado, né? O que a gente está vivendo, assim, o que eu até comentei outro dia numa live, nós estamos vendo a história ser escrita. Os livros de economia, de história, eles vão precisar ser adaptados já para este ano. Até eu vi um tweet bem engraçado dizendo que as próximas disciplinas de história serão Introdução a 2020, 2021, 2022. Assim, o que a gente está vivendo é uma loucura, né? Certamente, ninguém esperava, né, ter que ficar isolado. Você imagina que todos os problemas econômicos podem vir de dentro do sistema financeiro ou por uma guerra, por exemplo, né? Agora, por um inimigo invisível como um vírus, né, que se espalha sem que ninguém consiga enxergar e obriga as pessoas a ficarem dentro de casa, né, as economias pararem, né? É um grande problema, né? Hoje, por exemplo, até para você comentar, saiu o PIB preliminar dos Estados Unidos, uma retração de menos 4, 8%, até maior do que os analistas previam. Já é também um indicativo do que aqui no Brasil a gente pode também ter nas próximas semanas, né, que é o nosso PIB, né?
Com certeza. A gente já tinha alguns indicativos por outros indicadores de sentimento, como aqueles indicadores de confiança. No Brasil saiu a sondagem de serviços de confiança do consumidor e estava no menor patamar desde o início da série, lá em 2006. Então, vários indicadores já sinalizam isso e é esperado uma queda bastante forte no Brasil, como a gente está vendo em outras partes do planeta. E aí, de novo, por quanto tempo mais? Não sabemos ainda. E o que é realmente, o que é novidade para a gente é que esta é a parada súbita da economia, né? Esse tipo de cenário a gente nunca tinha vivido antes. Uma crise financeira, como a crise que a gente viveu, que a gente recém saiu de uma recessão profunda no Brasil, que durou de meados de 2014 até o fim de 2016, quase 3 anos de recessão. Mas é uma recessão que vai ao longo do tempo, assim, paulatinamente, até se alongou demais no nosso caso, por conta de incertezas políticas, mas algo assim súbito, quase que da noite para o dia, assim, despluga da tomada a economia e todo mundo para, a gente nunca viu antes. Né? E aí como é que retoma isso? Né? Agora que a gente está tentando retomar a economia. Né? Pensar nisso. Não é você que está chegando agora, este é o Investidor Convida, eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do Investidor, eu estou aqui com o economista Fernando Urich, da Liberta Investimentos. Nosso papo é como a economia vai sair no pós-pandemia. Estamos esperando aqui a sua pergunta, faça que nem o Jonatas Pereira. Jonatas, um abraço para você, obrigado pela participação. Fernando, de modo geral, qual é o impacto das políticas monetárias no mercado brasileiro e qual é a flexibilidade que o país tem para dar liquidez ao mercado sem quebrar o país? Essa é uma ótima pergunta e também está relacionada com o ineditismo desta crise que nós estamos passando, porque por conta da parada súbita, o fluxo de pagamentos da economia de diversas cadeias produtivas simplesmente parou. Então, para evitar que muitas empresas quebrem, o Estado, por meio do Banco Central ou por meio do governo mesmo, lá nos Estados Unidos já começou com vários programas de provisão de liquidez ou empréstimo emergencial, provisão de crédito para pequenas empresas, para folha de pagamentos, até mesmo para famílias, no estilo de dinheiro de helicóptero, né, o Estado dando dinheiro para as famílias gastar. Aqui a gente também viu um pouco disso de assistencialismo emergencial, que é inevitável. Agora, há um limite, sim, ao que a gente pode fazer, porque política monetária é simplesmente criação de dinheiro, injetar liquidez na economia, que é dinheiro na forma eletrônica, e ao fazer isso, o Estado não cria nenhum bem, mercadoria, não nasce humanos e força de trabalho da noite para o dia. Então, apenas injetar liquidez é mitigar o problema financeiro pontual, mas não é uma medida que vai durar para sempre. O governo não pode seguir imprimindo dinheiro e provendo liquidez para o mercado. Se segue com essas políticas, aí o risco inflacionário ele é muito alto. No momento ele não é, porque o choque de demanda também é muito alto, né? O que a crise do coronavírus e esta parada súbita da economia acabou gerando foi um grande choque de oferta, parou a produção, para-se de se produzir bens, a tendência à elevação dos preços, menor quantidade de bens e serviços, mas, por outro lado, também houve um brutal choque de demanda. Então, a gente pode considerar que os dois efeitos se eliminaram, digamos, na média, assim, de forma grosseira. Agora, com os estados e bancos centrais provendo liquidez, criando dinheiro, isso pode ter um risco inflacionário grande se essas políticas perdurarem por mais tempo, assim, até o fim do ano ou até depois do próximo ano. Mas a diferença crucial entre o que os Estados Unidos podem fazer em termos de política monetária e o Brasil é que os Estados Unidos é o país que detém o dólar, que é a moeda de reserva mundial. É a moeda do planeta todo. Então eles têm um espaço de manobra muito maior do que o nosso. Infelizmente, a nossa moeda é uma moeda de país emergente e o Banco Central precisa ter muito cuidado com o nível de flexibilidade que ele dá, com o nível de afrouxamento monetário, porque, caso contrário, caso o mundo comece a ter menos confiança no nosso país, na nossa economia, o que vai acontecer é o que houve nos últimos dias. O câmbio chegou a 5,70, de ontem para hoje deu uma diminuída,
mas é um patamar elevadíssimo, né? O real é a pior moeda em 2020, perdeu, né, para praticamente todas, a não ser aquelas moribundas como o Bolívar da Venezuela ou o peso argentino. Mas é uma situação complicada, né? A taxa de câmbio subindo é a população empobrecendo. É assim que a gente deve fazer essa leitura. E você já vinha alertando para o câmbio, por exemplo, desde o começo do ano, se eu não estou enganado, né? Pré-coronavírus, né? Verdade, eu vinha falando sobre isso até antes do começo do ano, já em novembro, porque eu fui notando que o Banco Central e a Fazenda, primeiro, estavam com uma comunicação muito, eu diria, tolerante ao câmbio depreciado, quase que convidando o mercado para testar o Banco Central e jogar o câmbio para cima. O próprio ministro Paulo Guedes fez várias declarações que viralizaram pela internet, dizendo que pode jogar o dólar para 4, para 5 e pronto, vamos embora. A gente vende reserva e não tem problema. E a gente está vendo que tem problema. Né? Mas fora isso, a política monetária do Banco Central de reduzir os juros, nas próprias palavras do Copom, abaixo da taxa estrutural, de forma estimulativa, acabou resultando no câmbio mais elevado. E o que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, é que esse juro curto, muito reduzido, não reduziu a taxa longa. Se a gente olhar a curva DI, o DI futuro, aumentou, né? A nossa curva aumentou mais. Tá? A curva está mais inclinada do que estava há 2, 3 meses atrás. Então isso significa que esse juro ele não é sustentável nesses patamares. É isso, você que quer entender um pouco mais sobre esse juro DI, a gente fez uma matéria ontem no Investidor falando um pouco disso, dessa curva, desse aumento de curva dos juros futuros, aí você consegue entender um pouquinho do que o Fernando falou. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Investidor Convida, eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do Investidor, ao meu lado o economista Fernando Urich, da Liberta Investimentos. Estamos falando aqui sobre economia pós-pandemia. Mande sua pergunta, faça como muitas pessoas já estão fazendo aqui. O Pedro Henrique, Pedro, um abraço para você. Se eu não estiver errado, ele pergunta o seguinte, Fernando, quais as consequências do quantitative easing do brasileiro? Pois então, eu acho que há algumas consequências, né? Para quem não sabe, o quantitative easing foi o apelido dado à política monetária que o Fed começou, o Federal Reserve, o Banco Central americano, começou lá em 2008, depois da grande crise financeira, de comprar vários ativos no mercado, principalmente títulos do Tesouro, dívida pública federal, e também hipotecas de famílias americanas. Isso foi lá em 2008. Então o chamado QE é sinônimo de compras de ativos pelos bancos centrais no mercado. E o Banco Central brasileiro conseguiu já poderes, se eu não me engano, acho que já passou por todas as instâncias do nosso Congresso, para dar poderes ao Banco Central a comprar, por exemplo, dívida privada, crédito privado, ou seja, debêntures, algum outro instrumento de crédito de emissão privada. E quais são os efeitos que isso pode ter? O primeiro deles que eu aponto é que o Banco Central, ao conseguir criar liquidez do nada, porque ele é o emissor da moeda nacional, ele tem um poder de distorcer esses preços de forma muito relevante. Então a gente pode ter um mercado um pouco adulterado, porque o preço de um título e o seu equivalente, o rendimento ou o juro implícito, diz muito sobre a capacidade do emissor, sobre qual é o risco daquele emissor. No momento que a gente tem o Banco Central entrando no mercado e afetando o preço desses ativos, o juro desses ativos, ele começa a, digamos, deturpar essa informação. Né? E preços são informações importantíssimas e valiosas no mercado, e quando o Banco Central entra distorcendo, o meu receio é que ele pode causar desequilíbrios na economia. Esse é um efeito. O outro é que, dependendo da magnitude que ele fizer isso, o nosso câmbio pode ser depreciado. De novo eu lembro, o real não é uma moeda de reserva, é uma moeda emergente. Se a gente exagerar na dose, como eu acho que exagerou no caso dos juros, a gente pode ver o câmbio depreciar ainda mais e talvez o DI futuro, a curva de juros, inclinar mais ainda também. Mas a participação do Banco Central no mercado secundário aí, dos créditos privados, não vai ajudar um pouco esses títulos também a se movimentar? A reclamação toda dos emissores é que faltava liquidez, né? Então eles não estavam conseguindo gerar esse crédito.
Pois é, mas esse é o ponto que... O que aconteceu antes? É que sobrou liquidez e acho que o mercado talvez fez pouco dever de casa quando começou a comprar esses títulos. Então, o volume de emissão que houve no ano passado foi muito grande. Todo mundo entrou nos títulos, mas houve pouca preocupação com e o depois de amanhã. E se porventura chega uma crise, nem precisa ser um coronavírus, mas qualquer soluço no mercado, se esses títulos não tivessem um volume de negociação relevante no secundário, que não tinham, isso poderia ter um problema. Então foi uma má precificação antes da crise. E agora, como é que o mercado se resolve? Para mim é sempre uma questão de preço. Até que ponto os títulos precisam cair para voltar ao preço? O mercado vai achar esse ponto de equilíbrio. Mas no momento que o Banco Central entra, no momento que o governo concede liquidez, você, inclusive, evita esse processo de autocorreção e de aprendizagem do mercado. Para mim, essa é uma lição importante que eu sempre trago, essa reflexão, é que o capitalismo, o mercado, ele funciona para os dois lados, para o sucesso e para o fracasso também. Capitalismo sem bancarrota, sem falências, não é capitalismo. E a única forma de você educar o mercado são os investidores, as empresas, os fundos arcarem com as consequências dos seus erros e assim melhorarem o comportamento futuro. Mas se o Banco Central entra, ele impede que esse processo de aprendizagem ocorra. E é o que me preocupa, não é o agora, é o futuro. E depois? E se vem uma outra crise no futuro? Aí vamos os fundos comprar novos títulos ilíquidos, e se acontecer uma crise, o Banco Central vai nos salvar? Esse é o chamado risco moral, né? Onde os lucros pertencem aos investidores, mas as perdas são socializadas. Então, eu vejo com muito receio para o longo prazo esse tipo de medida. E é um longo prazo que a gente não consegue estimar, né? Se você pensar que podem vir em ondas, que esse vírus é mutante, como todo mundo está falando, o ano que vem pode ter uma outra onda de vírus que a vacina que está sendo projetada não combata, né? Então, é sempre bom ficar com os olhos bem atentos, né? Até porque aí você começa a entrar em muitas arbitrariedades, né? Bom, até que ponto o Banco Central precisa entrar? Qual é o nível de liquidez ótima? Ele vai definir um preço para os títulos? Esse é o rendimento que o mercado, agora está tranquilo, eu posso sair? E como é que eu retrocedo? Como é que eu desfaço essas operações? Aí, quando for desfazer, vou impactar o mercado novamente? Então, acaba sendo uma política que não tem saída. Foi isso que o Banco Central americano vivenciou da crise financeira até agora. O Fed ele tentou desfazer o quantitative easing, tentou devolver os títulos para o mercado de 2017 até 18, 19, e se deu conta que, o mercado americano já começou a dar soluços ano passado. Não foi agora com o coronavírus, agora foi o estopim final e enorme. Mas esse é o problema, são políticas de difícil saída depois. É isso aí, é isso aí. Aproveitar que semana que vem tem a reunião do Copom para falar sobre nossa nova taxa de juros, se eles mexerem ou não. Eu vou fazer a pergunta aqui do Gabriel Salles, um abraço para o Gabriel. Seria uma boa ideia a redução da taxa de juros com uma disparidade tão grande do dólar frente ao real? Quais alternativas além da redução dos juros para o Brasil? Eu acho que a redução de juros não é o caminho mais adequado. Hoje, como a gente fala no mercado financeiro, né, o potencial de upside, de retorno, de uma redução da taxa Selic é muito menor do que o potencial de downside. Qual é o potencial de retorno de reduzir a Selic hoje? Estimular um pouco mais o crédito, a economia, é difícil. Do jeito que está a economia, nenhum banco está emprestando. Não adianta. Hoje a gente está num momento extremamente excepcional. Então isso não vai acontecer, não vai estimular crédito na ponta. Até porque o crédito é muito mais ditado pelo juro longo, que subiu. Então isso pode reduzir a despesa nominal do governo de juros? Pode, mas assim, vai ser pouco e o déficit para esse ano já vai ser enorme, então a dívida já vai aumentar e esse juro vai baixar muito pouco. Então o que vai acontecer é que essa redução, se acontecer, vai acabar causando mais pressão sobre o câmbio, vai acabar causando mais distorção, talvez, nessa curva de juros, pode inclinar ela ainda mais, e pode acabar precipitando uma elevação logo mais à frente. Então, esse juro reduzido, ele pode durar muito pouco tempo.
Eu preferia que o Banco Central fosse mais cauteloso agora, e se os bancos precisam, o sistema bancário precisa de liquidez, porque as condições financeiras estão mais apertadas agora, que o Banco Central forneça liquidez temporária com outros instrumentos e não pela taxa de juros. Acho que a taxa de juros tem efeitos colaterais mais danosos do que instrumentos de liquidez temporária que poderia melhorar a situação bancária no momento. Qual seria um instrumento de liquidez que seria interessante agora, Fernando? Eu acho que esses que o Banco Central já anunciou de prover liquidez temporária com colateral até mesmo em debêntures, que sim, por um tempo distorce, mas são operações temporárias. Curto tempo. É muito curto. O problema foi o anúncio posterior, e ao que eu fiz alusão há poucos minutos, que são compras de ativos permanentes, ou seja, é o Banco Central quase virando um fundo e ele compra o ativo e recolhe do mercado. Apenas prover liquidez com colateral em debêntures é uma operação temporária, eu diria que distorce menos e mais fácil de desatar. Então não precisa facilitar as condições financeiras apenas pela via dos juros. Há outros instrumentos disponíveis do que os juros. A gente está com uma matéria bem bacana lá no Investidor agora, falando que o JP Morgan nos Estados Unidos está aumentando a liquidez para fornecedores de grandes empresas, né? Então eles se associaram com uma empresa digital para poder aprovar rapidamente esse crédito e fazer com que esses pequenos fornecedores aí consigam crédito, porque é muito difícil você esperar as aprovações todas. Você enxerga alguma coisa que possa ser parecida aqui no Brasil, para que os bancos também facilitem essa entrega de crédito, de dinheiro para quem mais precisa e que hoje não está conseguindo? Claro, é aí que entra o papel da tecnologia, das fintechs, acho que elas podem ser grandes aliadas. Todos os meios de pagamentos, essas maquininhas de cartão, que temos várias, que se proliferaram nos últimos anos, elas podem fazer chegar esse dinheiro, esse crédito emergencial na ponta com muito mais rapidez. Assim, são dígitos eletrônicos, acreditar na conta e deu. Então, sem dúvida que no momento que a gente vive, a rapidez e a urgência desses recursos, que eles precisam chegar na ponta, ela é altíssima. Então, utilizar a tecnologia, fazer parcerias com o setor privado, com empresas de fintechs, que hoje há várias alternativas, vai ser fundamental para conseguir aliviar essa penúria de quem precisa de crédito emergencial. E a tecnologia tem esse papel, né, de você reduzir o tempo, né? Tem que ser muito rápido, né, para chegar, claro, e o cara não ficar esperando, né? Sem dúvida. Isso aí. A Silvia Cardoso, que nos acompanha, um abraço para a Silvia. O cenário brasileiro de política instável tem um papel determinante na recuperação pós-crise. Você acha que o Brasil aguentaria mais um impeachment? Olha, o Brasil já aguentou tanta coisa, né? Sim, acho que o Brasil aguentaria, com certeza. Não acho que seria positivo no curto prazo, porque é mais instabilidade. Mas esses são cenários. Tem gente que acha que dizer, o impeachment acabaria uma crise política mais rapidamente. Por outro lado, é um processo que pode demorar, então se arrasta. E a crise política tem potencial de retardar a nossa recuperação. Eu concordaria com esta afirmação. Até porque uma boa parte da nossa recuperação que vinha acontecendo antes de estourar o coronavírus, ela também dependia de reformas da Previdência que já tinha sido feita, administrativa que tem que ser feita, tributária, o programa de privatizações, que na minha visão ele é absolutamente necessário e colocaria o Brasil numa rota de mais investimento em infraestrutura, traria mais alívio para as contas públicas, tudo isso é necessário. Agora, quando a gente entra num cenário de instabilidade política, de crise política, essas reformas podem ficar em segundo plano ou nem acontecerem. E aí a gente pode ter, de fato, uma situação em que a nossa recuperação pode ser retardada por conta da crise política. Fernando, como que você avalia essa possibilidade de afrouxamento fiscal pelo governo? Até foi o motivo de incerteza sobre o Paulo Guedes na semana passada, porque ele não participou do programa Pro Brasil, que falava justamente de infraestrutura, sobre irrigar o setor com dinheiro público. O que você pensa sobre um afrouxamento fiscal num país que já tem uma situação bastante delicada? Primeiro, assim, o afrouxamento fiscal
ele já está acontecendo por conta das circunstâncias. Veio o coronavírus, a atividade econômica parou, a arrecadação caiu, muitos dos gastos são fixos, não podem ser reduzidos, gastos do funcionalismo público, por exemplo. Então, o déficit fiscal maior, esse afrouxamento sem opção já aconteceu. Mas ir além disso, ir além da provisão de liquidez emergencial, de assistencialismo para os mais desamparados, ir além disso, na minha opinião, é contraproducente. Porque eu não consigo ver o Estado como indutor do crescimento. O Estado, na minha opinião, ele, na melhor das hipóteses, é quem coloca as regras do jogo e deixa o jogo correr de acordo com as regras, mas quem investe, quem faz projetos de empreendimento, de infraestrutura eficientes e com bom retorno para a sociedade, é a iniciativa privada, não é o governo. E a gente voltar àquela ideia de esse plano para o Brasil, que muito se assemelhava, pelo menos o que foi delineado naquela coletiva, se assemelhava aos planos da era Dilma, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que não são um passo na direção correta. Isso seria um passo na direção do desenvolvimentismo, do keynesianismo em política econômica, que, na minha visão, eles são contraproducentes e não são passos na direção correta. Felizmente, o presidente Bolsonaro reafirmou a posição do Guedes como o homem da economia, e o Guedes tem plena noção disso. Ora, nós não temos condição fiscal de empreender nenhum investimento público, não há poupança para fazer isso. A gente precisa de capital externo, a gente precisa retomar as reformas para aí sim a gente conseguir investir e que a iniciativa privada invista, não o Estado. Não há recursos para esse investimento público. Então eu fico feliz que há esse reconhecimento da nossa realidade pelo ministro Paulo Guedes, que ele foi reafirmado como ministro. Agora também esperar que ele siga nessa posição, com ou sem Bolsonaro, caso um impeachment venha a ocorrer, né? Não, o Guedes foi, acho que, muito enfático ali na declaração dele, quando ele falou que era condição imexível para ele, né? Ele quer continuar com todos os projetos dele, porque com crise ou sem crise o Brasil precisa sair melhor. Aliás, claro. ele disse uma frase bem interessante, que o Brasil vai surpreender o mundo novamente ao fim da crise. Você acredita nisso? Eu achei que ele foi muito otimista ali. Assim, esse é o papel dele, né? Ele é um cara muito otimista, acho que ele tem a equipe dele está muito alinhada, pessoas muito qualificadas, com ótimas ideias, ótimos projetos e com gás para fazer isso acontecer em prol do Brasil, em prol da sociedade. Então o papel dele ser bastante otimista, né? O pessoal brinca no mercado financeiro que depois da palestra, de qualquer fala do Guedes, a bolsa é 300 mil pontos no fim do ano. Né? Mas assim, acho que é cedo para dizer que o Brasil pode surpreender, porque tem muita coisa em jogo e o cenário se tornou mais incerto nos últimos dias. Infelizmente, por conta dessa crise política, né? A gente está partindo para o nosso final aqui da live. Eu queria que você fizesse o seguinte balanço de todo o cenário que a gente foi discutido aqui por nós. Quais classes de ativos o investidor deve ficar de olho para se proteger nos próximos meses? Enfim, o que ele pode pensar para a carteira de investimentos dele? Eu acho que o primeiro ponto é ativos de renda fixa mais longos, eles carregam um componente de risco maior. Mesmo as NTNB, o Tesouro IPCA, porque se o investidor não tem a intenção de segurar até o vencimento, esse meio do caminho pode ser muito volátil. E como a gente sabe, títulos longos, eles variam muito. Se a gente olhar o preço de um título longo nas últimas semanas, é mais volátil que a Bolsa, se for um muito longo. Então é preciso ter em mente isso. Segundo, Tesouro Selic, IPCA, Tesouro pós-fixado, acaba sendo uma opção mais seguro, especialmente para reserva de emergência. Bolsa de valores, boas empresas são sempre bons ativos para longo prazo. É importante o investidor ter sempre em mente um bom balanceamento de riscos na carteira. E um risco que eu vinha falando desde o ano passado, que a gente já comentou aqui, era o risco real. Então, ter algum tipo de proteção à desvalorização da nossa moeda é muito importante. Eu acho que o maior erro, talvez, que um investidor brasileiro possa fazer é estar 100% alocado em real. E não é porque ele não acredita no Brasil e não confia ou tem muito receio do que possa acontecer.
é porque você não pode colocar todos os seus ovos numa única cesta. Mesmo investidores globais, eles olham o Brasil e muitas vezes eles apenas querem aproveitar as oportunidades de empresas, de bolsa, mas não da moeda. Eles investem aqui se protegendo da moeda. Por que a gente vai ficar condenado a uma única moeda? Acho que é importante ter essa visão de diversificação global de investimentos também. Acho que essa crise tem trazido esse questionamento, né? Abrir um pouco a cabeça dos investimentos, enxergar que o Brasil é importante, há alternativas muito interessantes aqui dentro, mas tem que ter um pouco de proteção lá fora, porque o mercado hoje em dia é global, né? Tudo é globalizado. Então, por que a gente vai ter nossos investimentos só atrelados aqui no Brasil, né? Essa é a parte bastante importante, né? É isso mesmo, acho que esse é o ponto essencial. Ano passado eu fiz um tweet, até acho que foi esse ano, dizendo que o maior risco para mim não era estar 100% alocado em bolsa ou nada alocado em bolsa, que também acho que não seria o adequado, mas sim estar 100% alocado em real. É preciso olhar o mundo todo e não apenas as nossas fronteiras aqui. Deixa eu aproveitar com uma última pergunta e fazer uma provocação para você. Lá no começo você falou que a crise deve ser diferente, a gente vai voltar diferente, né? Acredito que as empresas também voltem diferente. Então a gente começa a valorizar e achar que as empresas defensivas são as empresas de logística, de e-commerce, e não mais, por exemplo, as empresas, os bancos, né, que era um bom ativo, ou as empresas elétricas? Assim, bancos são empresas especialmente bancos bem administrados, são empresas mais resilientes e que acabam performando melhor no momento de expansão da economia, quando a economia cresce bastante, né? No momento de crise que a gente vive, ou de estagnação, é um pouco mais complicado. Mas é importante sempre ir monitorando o ciclo da economia, porque diferentes setores se comportam diferentemente dependendo da fase do ciclo. Aqueles setores que são mais dependentes de crédito e mais sensíveis à taxa de juros, eles performam muito bem quando o crédito está abundante, quando a economia começa a dar sinais de retomada. Eles até antecipam muito dessa melhora na economia. Então é preciso olhar o todo, ter em mente o ciclo que a economia está passando, quais são os setores adequados em cada fase, e não apenas escolher um setor específico, ou mais defensivo, ou mais cíclico. Muito bom. Fernando, obrigado pela sua presença e participação, viu? Obrigado, Márcio, foi um prazer. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue nos seguindo nas redes sociais, Twitter, Instagram, aqui no Facebook. E não deixe de entrar e acompanhar todos os dias o einvestidor.com.br. Obrigado e até a próxima.